A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Bom dia, amado ouvinte, bom dia, amado irmão em Cristo. Que a graça e a paz do Senhor esteja acompanhando cada família nesse dia. E nós estamos aqui nesta manhã de sexta-feira, cheios da vontade de compartilhar a palavra do nosso amado Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus a sua sabedoria para que juntos possamos crescer no entendimento da sua palavra. Semana passada nós refletimos um pouco sobre o que Jesus pode fazer espiritualmente nas nossas vidas, que Ele pode realmente perdoar os nossos pecados, que Ele pode nos transformar e que Ele pode nos glorificar. E seus milagres estavam evidenciando o poder que Ele tem de nos salvar espiritualmente. E depois de um dia de bastante compromisso e trabalho na cidade de Cafarnaum, a pergunta que fica pra gente é o que é que Jesus faria no dia seguinte, porque o trabalho dele foi bastante intenso. Em Marcos 1,33 fala que toda a cidade estava reunida junto à porta da casa da sogra de Simão, e Jesus, de fato, em Lucas 4,40, ligado com esse contexto, nos informa que ele atendeu cada pessoa, que ele deu atenção especial para cada um. E Jesus, na condição humana, ele cansa. João capítulo 4, versículo 6, quando ele estava descendo da Judéia para Galiléia, passando por Samaria, ele se assentou no poço de Jacó, João capítulo 4, versículo 6, porque ele estava cansado. No dia seguinte, então, será que Jesus descansaria até mais tarde? Até seria justo que ele fizesse isso. Porém, a decisão que o mestre tomou revela um dos segredos da espiritualidade e da comunhão que ele tinha com Deus. Jesus veio a este mundo para servir os propósitos do Pai e também para salvar os homens de acordo com a agenda que o Pai tinha para ele. Ele nunca agiu de maneira independente e por isso, no dia seguinte, ele vai priorizar a oração acima do descanso físico, para que ele possa tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus. E em tomando as decisões de acordo com a vontade de Deus, ele possa então glorificar o Pai e bem servir os homens. Bom dia, nosso amado irmão Jair Lousada. Que Deus te abençoe nesse dia. Bom dia, Josué. Bom dia, amado ouvinte. O trecho hoje a ser lido vai ser Marcos 1:35 a 39 e depois do 1:40 até o 45. Trecho que o Josué já destacou aí com esse início de programa. Mas queremos também deixar para você o telefone aqui, a nossa irmã Cacá está ao telefone, o 3013-9222, para que você possa ligar, fazer contato conosco, para que nós possamos estar orando por você. E também estamos à disposição, se você quiser estudar a Bíblia, começar a estudar a Palavra de Deus. Se você ainda não estudou, ou mesmo você que já está estudando, faça um contato pelo 3013-9222. Nós temos também um celular de contato, você pode ligar para esse telefone e nós teremos prazer em atendê-lo. É o 8570-0455. 8570-0455. E nós temos também o blog que você pode acessar, inclusive ali participar dos programas que já aconteceram. O blog tem de cabeça aí? É cristãos-igrejadeteresópolis@blogspot.com. Repetindo para que você possa anotar, cristãos-igrejadeteresópolis@blogspot.com. Ok, então acesse o blog, assista os programas, desde o primeiro programa já está ali no blog, né? Então você pode acessar todos os programas e o programa de hoje provavelmente amanhã já deve estar postado aí para que você possa assistir. Então 3013-9222, estaremos então, como disse, orando por você e também dispostos a ajudá-lo
a estudar a palavra de Deus. Em Atos 17:11, hoje comentava com José aqui em off, antes da entrada no programa, discorria sobre isso. Nós temos o pessoal ali de Bereia que examinou a Escritura, né? Examinavam a Escritura, ainda não eram cristãos, mas o exame diligente da Escritura, todos os dias eles examinavam a palavra de Deus, conferindo para ver se exatamente Paulo estava falando ou não corretamente dentro da palavra. E esse exame diário da palavra levou eles, no versículo 11, à conversão, né, Josué? Aí creram e, crendo, aceitaram o Senhor Jesus. Então é importante examinar a Escritura, porque a Escritura testifica que Jesus é o Filho de Deus. Os sinais que Ele fez estão registrados na palavra de Deus, e esses sinais testificam que Jesus não é um homem qualquer. Jesus é Deus. Jesus desceu dos céus para tomar o nosso lugar, para resgatar o nosso pecado, para apagar o nosso pecado. É como se você tivesse uma dívida muito grande, impagável, e alguém paga a sua dívida, e não só isso, faz um cheque em branco e diz: você pode usar esse cheque agora para a sua caminhada, para o seu futuro. Então Jesus, além de pagar a dívida, nos dá durante a nossa caminhada a possibilidade de vencer as provações, as tentações e por aí, né, João? Então vamos à leitura. Convido você, amado ouvinte, a abrir sua Bíblia então em Marcos, capítulo 1, versículo 35 até o 39 inicialmente. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disse: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então, amado ouvinte, é tanto para fazer no dia seguinte que está nascendo, que Jesus começou com o mais importante. Alta madrugada, o mestre saiu e foi para um lugar deserto sozinho para que ele pudesse orar. Marcos capítulo 1, versículo 35. O fato de Jesus se levantar alta madrugada, e a versão NVI nos traz que ainda estava escuro, mostra a importância da oração na vida de Cristo. Ele interrompeu o sono dele. O dia anterior, como a gente refletiu, foi bastante intenso. E a oração dele também foi antes de agir. Jesus nunca agiu de maneira independente na vida dele. Ele sempre dependeu do Pai para todas as coisas que ele fez. João capítulo 5, versículo 19, como ilustração: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Em João 5,30 ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço julgo, e o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Em João capítulo 12, versículos 49 a 50, ele disse: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem até prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Mostra a dependência de Jesus completa no relacionamento com o Pai em todas as coisas, e por isso ele orava bastante. Para Jesus, a oração não é perda de tempo. Para Jesus, a oração não é uma opção, mas para Jesus a oração é essencial no relacionamento dele com o Pai, até para as tomadas de decisões da vida dele. A gente conhece uma história para ilustrar de um pregador que tinha bastante estudo bíblico para dar durante a semana, e ele se encheu tanto de trabalho que ele estava sem tempo para orar. E uma certa noite ele saiu da sua residência, indo na direção de uma outra residência, e o carro dele acabou capotando. Ele vira para Deus, orando, conversando com Deus, e pergunta por que afinal de contas o Pai permitiu com que aquele acidente acontecesse, se ele estava indo para ensinar a palavra de Deus. A resposta do Senhor para ele foi que a única maneira que ele, Deus, teve de conversar com esse pregador foi através do acidente, porque faz tempo que eles não conversavam. Ilustra para a gente a ideia do perigo de a gente fazer tanto trabalho para o Senhor e não separar tempo de reflexão, oração, até porque a força e a sabedoria que nós temos para o serviço vem do alto para cada um de nós. 1 Pedro 4,11 nos informa que aquele que serve, sirva
na força que Deus provê. E Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6 mostra que se alguém precisa de sabedoria, deve então se dirigir a Deus e pedir, que Ele assim o dará. A oração, né, João, é uma forma simples do homem comunicar com Deus, sentar. Não há uma forma específica para orar. Você pode estar sentado numa cadeira, você pode estar na sua cama, você pode estar caminhando, mas basicamente é importante que a gente converse com Deus e coloque para Ele as nossas necessidades, as nossas tarefas. Aí no caso específico, Jesus precisava ensinar pessoas, precisava levar o evangelho a pessoas e era necessário, e é necessário que se converse com Deus e coloque as situações. Olha, eu tenho isso para fazer, eu tenho tantas coisas para fazer, não estou encontrando tempo, me ajude a encontrar tempo, me ajude a organizar o meu trabalho. Agora, o dia amanheceu, versículo 36 e 37, e as pessoas estavam na porta para serem tratadas por Jesus. Porém, o mestre não estava em casa. E os discípulos, liderados por Simão, versículo 37, começaram uma busca diligente para encontrarem o mestre. E quando encontraram ele, deram uma bronca um pouco pacífica, dizendo que todos te buscam. Porém, não é todo mundo que manda no mestre, e sim a vontade de Deus. E a grande lição aqui evidenciada é a diferença que a oração se vê, a diferença que a oração faz, se vê na resposta de Jesus. Considera a programação do Pai para Jesus. Ela foi bem diferente da programação dos discípulos e do povo em geral. Eles queriam que Jesus fosse um clínico geral que continuasse fazendo mais milagres na cidade de Cafarnaum. Mas o Pai queria que Jesus pregasse em outros lugares e outras povoações. Capítulo 1, versículo 38, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. A ênfase na vida de Cristo está numa vida de oração e numa vida de propagação da palavra de Deus para alcançar os perdidos. E depois da resposta que ele deu para os discípulos, versículo 39, ele foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Os milagres testificavam e comprovavam que a mensagem propagada vinha da parte de Deus. Mas o ponto principal que Jesus frisou é o ponto que nós devemos frisar. Nós devemos frisar a oração, nós devemos frisar bastante o estudo da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, é o que vai despertar fé no coração das pessoas, é a pregação da palavra, porque a pregação da palavra do Evangelho, ela alcança aqueles que estão perdidos. Jesus fez bastante isso. Marcos capítulo 1, versículo 28, na sinagoga em Cafarnaum, ele foi para a sinagoga para ensinar a palavra. Marcos 1,38, ele está sendo claro na questão do foco do ministério. Ele veio para pregar o Evangelho. Capítulo 2, versículos 1 e 2, depois, ele vai entrar em Cafarnaum novamente e vai entrar numa casa, e ali na casa, com uma multidão aglomerada, ele está anunciando a palavra de Deus. Devemos frisar oração e o ministério da pregação para o alcance dos perdidos, não é mesmo? É verdade. E tu falou a respeito dos sinais comprovando que Jesus é o Filho de Deus, ou comprovando ou autenticando a mensagem, né? João 20, 30 e 31 diz a palavra: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, os sinais que Jesus fazia e que os apóstolos estavam tão preocupados, talvez, com isso, eram uma evidência de que Jesus é Deus, de que Ele é realmente o Filho de Deus, que veio a esse mundo, né? Bom lembrar que João Batista veio um pouco antes, preparando o coração das pessoas, como alguém que estava aplanando um caminho, e agora esse caminho está pronto, e Jesus então agora está entrando nessa estrada pronta, nesse coração pronto, para semear a palavra de Deus, palavra essa que tem poder de transformar, de modificar as pessoas. E é isso que Jesus estava interessado, em mudar a intenção do coração, mudar a visão do homem com respeito a Deus e com respeito à sua palavra. Agora Marcos 1, 40 a 45, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me.
Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. A aproximação do leproso, versículo 40, foi um ato corajoso, porque segundo a lei do Velho Testamento, em Levítico 13, 45 e 46, eles foram banidos da sociedade. Eles precisavam ficar só, inclusive fora do arraial. Perdia a comunhão com os amigos, perdia a comunhão com a família de Deus, perdia a comunhão com a sua própria família e perdia inclusive a comunhão com o próprio Senhor pelo fato de não poder entrar no templo. Mas esse contexto nos mostra uma grande lição de fé e de amor. Fé da parte do leproso e amor da parte de Jesus. E fé e amor no Novo Testamento são características e qualidades ativas, e não somente palavras. O leproso, ao demonstrar sua fé, ele se aproximou de Jesus com confiança completa. Reconheceu que Jesus podia curar ele. Versículo 40, se quiseres, podes purificar-me. Tudo dependia do querer de Jesus. O leproso reconheceu que poder o Senhor tem. E Jesus, da parte dele, demonstrou amor de Deus ao leproso, tocando o leproso. E segundo o próprio querer de Jesus, porque ele é amor, ele curou o leproso. Verso 41 fala que Jesus ficou completamente compadecido e tocou o leproso. E verso 42, evidenciando o poder, fala que no mesmo instante desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Uma grande reflexão que a gente pode fazer é que Deus ama, e Ele tem poder para traduzir este amor em ação para a salvação do mundo. Agora, a gente tem compartilhado com os amados ouvintes e com os nossos irmãos em Cristo que os sinais que Jesus fez, públicos, ilustram o poder e o amor que Ele tem para fazer alguma coisa extraordinária por nós espiritualmente. O pior pecado que a humanidade tem é o problema do pecado. E o pecado, assim como a lepra, nos deixa alienados de Deus, nos deixa alienados da família de Deus. Por causa do pecado, às vezes, verdadeiras barreiras relacionais entre seres humanos são levantadas, e uma verdadeira barreira relacional com Deus, ela é levantada. É preciso da nossa parte para resolver o problema do pecado e da alienação, inclusive que os dois grandes mandamentos se referem aos relacionamentos. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o nosso próximo, e o pecado acaba quebrando com isso. É preciso da nossa parte ter fé em Cristo, fé que Ele pode resolver o problema do pecado na nossa vida, fé que inclusive Ele pode transformar o nosso caráter, para que em perdoando nossos pecados, nosso relacionamento com Deus possa ser reconstituído. E transformando também nossa vida, nós saibamos e aprendamos a nos relacionar bem com o nosso próximo e a sermos construtivos dentro da família, dentro do círculo de pessoas com os quais a gente convive, e especialmente quando a gente passa a fazer parte da família da fé com os nossos irmãos em Cristo. Fé da nossa parte em Cristo, porque da parte dele há amor suficiente para salvar, há amor suficiente para transformar, e há poder suficiente também para salvar, para transformar e para nos glorificar. João 3,16, falando do amor de Deus pelo mundo, diz que Deus enviou o seu Filho amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falando sobre o seu poder, Romanos 1,16 falou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Não é mesmo, nosso irmão Jair? É verdade. O ato do leproso é encorajador. Encoraja talvez você que está aí do outro lado, nos escutando nessa manhã. Talvez você também esteja na situação dele, sentindo-se totalmente impuro, totalmente longe de Deus, totalmente
sem possibilidade de chegar a Deus e até talvez pensando que você não tem mais solução na sua vida. Pois bem, esse homem, ele teve a coragem de chegar a Cristo e de pedir que Jesus limpasse a sua vida. E você também pode fazer isso, pode pedir que Deus limpe a sua vida, transforme a sua vida, e com certeza a mesma atitude que Jesus teve com o leproso vai ter com você. Ele está pronto para receber você, para transformar a sua vida, para modificar, e através da palavra dele, da pregação que se perpetua, porque hoje estamos aqui pregando a palavra dele, o ensino dele puro de Jesus Cristo. Então esse ensino puro de Jesus pode também da mesma forma te alcançar aí e transformar a tua vida, para que tu sejas, assim como o leproso, um homem, uma mulher que possa ter acesso ao reino de Deus, possa ser um homem, uma mulher que sirva a Deus por todos os dias da sua vida. Agora, uma última lição e bem importante, ou tanto quanto as lições que nós tiramos até aqui, versículo 43 a 45, mostra a importância da obediência. Jesus, que viveu sob a lei do Velho Testamento, enquanto essa lei estava em vigor, incentivou as pessoas a obedecerem, né? A palavra revelada até então. Segundo a lei do Velho Testamento, quando um leproso constatasse que ele estava curado, ele deveria se apresentar diante do sacerdote, para que o sacerdote, fazendo o diagnóstico, então, o encaminhasse a fazer os sacrifícios de purificação segundo a lei do Velho Testamento. Levítico 14, 1 a 32. Por isso Jesus falou para ele se apresentar, versículo 44, diante do sacerdote, a oferecer pela purificação que Moisés havia determinado, para servir de testemunho. Agora, além disso, Jesus deu uma outra ordem para ele. Ele não deveria contar para ninguém sobre a cura. Jesus já era bastante conhecido nessa região, capítulo 1, versículo 28. Havia corrido célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E Jesus estava querendo evitar a publicidade, para evitar com que multidões se aglomerassem de tal forma que ele não conseguisse caminhar livremente para poder pregar o evangelho. Agora, o homem desobedeceu a ordem de Jesus. E porque ele desobedeceu a ordem de Jesus e saiu propagando a cura que havia acontecido na vida dele, ele acabou atrapalhando a obra do Senhor, acabou atrapalhando a obra do reino. Uma grande lição que nós tiramos aqui do verso 45 é que boa intenção não ajuda no reino. Nós podemos estar cheios de boas ideias humanas, mas se nossas ideias e boas ideias humanas não estão de acordo com a palavra que Cristo nos trouxe, nós vamos muito mais atrapalhar no reino do que ajudar. Do que a gente precisa fazer nas nossas vidas é descobrir exatamente, refletindo qual é a vontade do Senhor em cima de sua palavra revelada. E por mais estranha que pareçam os mandamentos do Senhor, em algum contexto da nossa vida, melhor é obedecer do que colocar nossas ideias humanas dentro do trabalho no reino. Vamos ser obedientes absolutamente em todas as coisas que Jesus nos ensinar, até porque toda a autoridade foi dada no céu e na terra para Ele, e não são nossas ideias, mas a vontade dele que deve governar nossas vidas. Exato. No 1:35 que lemos aqui em diante, Jesus estava orando para poder pregar, ensinar a palavra. O ensino, então, tinha o poder de transformar as pessoas, de modificar a intenção do coração das pessoas. No momento que o leproso desobedece a Jesus e sai publicamente a propagar aquela cura que havia acontecido com ele, evidentemente que Jesus ficou sem possibilidades de exercer aquilo a que ele veio, ou seja, ensinar sobre as boas novas do Evangelho, que tem o poder de transformar e de modificar as pessoas. Hoje, no mundo religioso, nós vemos a propagação e a intensificação de milagres, na verdade, às vezes perdendo o rumo daquilo que efetivamente nós devemos fazer, ou seja, ensinar o Evangelho para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, voltar a ter uma relação com Deus, voltar a ter uma comunhão com Deus, e evidentemente que as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 33, Jesus ensinou que nós, ao buscarmos o reino de Deus, teremos as demais coisas acrescentadas, aí incluindo o que você possa estar imaginando agora. Então, estamos nos dirigindo para o final do programa. Queremos incentivá-lo a entrar em contato conosco pelo telefone 81 50 57 32. O telefone do estúdio ainda está à disposição, 3013 9222. E também incentivamos você a participar do culto neste domingo em Teresópolis,
na Avenida Teresópolis 2043 às 10 da manhã. Repetindo, Avenida Teresópolis 2043 às 10 da manhã. E também o telefone correto é 8570-0455. Justamente, 8570-0455 é o telefone celular. E incentivamos também você na congregação da Agronomia às 18 horas no domingo, Avenida Bento Gonçalves, bem em frente à entrada da Agronomia. Você pode estar ali também conosco, reunindo e crescendo no entendimento da palavra do Senhor. Entre em contato também na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, número 2597. Também lá os irmãos reúnem no domingo às 10 da manhã. Lá quem faz o trabalho é nosso irmão Delmar Dornelles. Nesse domingo estaremos tanto na congregação de Teresópolis quanto na congregação da Agronomia, fazendo estudos especiais com o nosso irmão Alex, que vem do estado de São Paulo, para ensinar sobre o tema família. Então você é nosso convidado para estar participando desses estudos especiais. E agradecemos, para finalizar, as ligações dos seguintes ouvintes: a senhora Graça, a senhora Ângela, família dela está escutando o programa, e a senhora Luzia, na verdade, nossa irmã Luzia, da congregação da Agronomia, que mandou uma mensagem de incentivo pela divulgação do programa e da palavra do Senhor. Que a graça de Deus possa estar nos corações de cada um e que o Senhor possa guiá-lo nesse dia de hoje. Bom dia. Quero estar onde está. Hoje se fará. A Igreja de Cristo apresentou o programa Abra Sua Bíblia. A Igreja de Cristo é uma família cristã semeando o amor de Deus nesta cidade, região e no mundo. Este programa oferece princípios e valores para você ser uma pessoa que glorifica a Deus com sua vida. Um novo lar.